Você acompanha os vídeos no canal Verdade Oculta 2, a Amadinha e o Rubens sempre fazendo essa programação, porque as pessoas ficam carentes de algumas respostas, amada. E espero que esse vídeo seja contemplativo, no sentido de que as pessoas, buscando aqui as respostas, consigam obtê-las, né, amada? Com certeza. Então, se você não leu direito, você precisa agora ler com mais atenção, porque senão fica fácil você ser tragado, tá certo? Pelo laço do passarinheiro. Quando você leu essa passagem também, eles diziam que era o diabo, o Satanás. Mas você também precisa ler. Quem sabe o nosso outro vídeo, sem ser esse, seja esse tema. Então, amada, é comum quando você começa a perceber algo estranho, você falar para a pessoa, não, porque só há um pastor que é o Messias, a ovelha que é dele, conhece a voz dele e segue somente a ele. Você começa, tipo assim, não é a questionar, mas desconfiar de alguma coisa. Certo. E aí, quando o teu líder religioso vai falar com você, geralmente ele aborda esse tema, não, porque o ministério da igreja foi criado por Paulo. Paulo criou o ministério da igreja. Tá. Então, é comum quem é antigo na religião ouvir isso, que a questão ministerial, ou seja, o corpo que comanda a denominação, está na Bíblia. Certo. E é uma instituição de Paulo registrado na Bíblia. Foi Paulo que começou tudo isso. Paulo que começou tudo isso. E a verdade é que não é. Para você ter uma ideia, quem começou tudo isso foi Constantino, imperador romano. Foi. Ele criou o cristianismo. No caso, a Igreja Católica. E depois de muito tempo, em 1500, houve uma revolta entre alguns católicos e criaram o protestantismo. Então, vocês que são evangélicos são frutos do protestantismo. Isso é histórico. Frutos do catolicismo. São frutos do catolicismo, desculpa. É. Isso é histórico. Isso não é uma invenção de alguém. Isso Ou existiu seja, na linha do tempo. Ou seja, quem instituiu o cristianismo não foi Paulo, né? Porque Paulo não era cristão. Não. Quem instituiu o cristianismo foi Constantino. Exatamente. Ele é o administrador lá no ministério. Primeiro. Exatamente. O povo do caminho foi chamado de cristão. Eles foram chamados de cristão lá na Antioquia. Por quê? Porque era um local da Grécia e essa palavra é grega, Cristo. Mas essa palavra não é hebraica. Então jamais eles poderiam ser exatamente cristãos sendo hebreus e falando hebraico. Então a confusão que se faz é porque houve um conjunto de situações que leva pessoas fraudulentas, emulativas, a fazer criar esses alicerces que não existem. Entendo. Não é verdade? Sim. Qualquer dia desse nós vamos falar sobre isso, vamos ler as passagens. Sim. Porque não temos nenhuma referência de que o cristianismo foi criado, né, na Bíblia. Então, se o cristianismo não foi criado na Bíblia, no período da Bíblia, tá certo? Não foi Paulo que instituiu o corpo que governa e comanda a instituição, que é pastor, presidente, vice-presidente, diácono, presbítero, evangelista e qualquer cargo que a pessoa quiser criar para ele. É porque eles enxergam Paulo como um líder religioso, né? Como um sacerdote, um líder religioso. Né? Então, gente, é isso aí. Olha aqui, amada, você está lendo aqui alguma coisa aqui? Eu tava procurando aqui umas passagens da Bíblia, né? Porque eu não guardo, né, de cabeça onde tá certas coisas. Aí eu encontrei aqui o ministério do apóstolo Paulo. Né? O ministério do apóstolo Paulo. Isso é um estudo bíblico. É um estudo aqui, ó. Missão Vivos. É de alguma denominação, tá? Vamos fazer outra série de programas, que isso aí eu gostei. Você copia. Vamos fazer assim, vamos estudar os estudos bíblicos. Muito bom. Não é bom estudar o estudo bíblico? Vamos estudar o A gente estudo bíblico. defende aqui a tese de que o estudo bíblico é para te enganar. Não é verdade? Que o Sendo estudo qualquer bíblico... estudo, porque eles fazem os estudos de qualquer passagem, mas é com a Então. visão que a pessoa tem de lá de dentro. Então você vê como é que a coisa vai surgindo assim de repente. Já surgiu uma ideia. Legal, velho. Estudar o estudo bíblico. Vou anotar depois. Se você que está assistindo quer mandar algum estudo bíblico para nós que você considera real, se considera fraudulento, você já matou a charada. Não manda. Mas se você mandar algum estudo bíblico para nós que você considera real, nós vamos aqui passar na peneira. Certo. Tá certo? Faz um comparativo, né? Um estudo. Então, amada, hoje o texto aqui, Sim. vamos dizer, o texto áureo, Texto áureo. tá certo?
Está na carta aos Efésios, capítulo 4. Deixa eu ver o verso aqui que eu vou achar agora, tá certo? Para você saber. Deixa eu ver, peraí. Ah, tá aqui, ó. É o capítulo 4, verso 11. Certo. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Então, com esse texto, o sistema religioso defende que Paulo criou o ministério. Você acredita que Paulo criou o ministério? Então, você precisa... Ler de novo. Que vinheta legal, né? Gostou da vinheta? Então é assim que eles fazem. Você viu no meio das vinhetas ali, não só a letra da música, tá certo? Mas viu também ali a questão dos estudos bíblicos. Então fica aqui essa proposta, pra gente fazer também uma série sobre estudo bíblico. Legal, muito bom. Então, amadinha, vamos aqui dizer o seguinte para as pessoas. O ministério da igreja foi criado por quem? Pelo Pai Celestial, aquele que habita em local inacessível. Né, amado? Exatamente. Ele criou o ministério. E ele deu um para a cabeça. Já colocou o seu ministro. O ministro dele que ele deu para a cabeça chama-se no hebraico arcaico Yahushua, ou coisa parecida. Tá certo? No atual, hebraico atual, chama Yeshua. E aqui no Brasil ficou conhecido como Jesus. Tá certo? Então, esse cidadão que nasceu lá na Galileia, aliás, nasceu lá em Belém, Judá, esse cidadão, ele é o que foi colocado como ministro, cabeça da igreja. E o resto, todos, sem exceção, são membros. Você até lê o seguinte, só há um Pai sobre vós, que é o Pai Celestial que está no céu. E só um é o vosso guia, é o Messias. Vós outros todos são irmãos. Como é que pode ter dentro desses irmãos um ou outro que lidera? É o Big Brother. É o irmão mais velho. É o irmão mais velho? Isso aí tá na televisão, mas lá na escritura, não, minha amada, não tem não. Então, gente, poderíamos citar aqui milhares de textos para você ver que Paulo não criou o ministério. Mas vamos ler o que está escrito, porque é assim que a gente desfaz. Legal. Não é o você precisa ler de novo? Ah, mas o capítulo 4, Rubens, ixi, capítulo, versículo, epígrafe, que é o subtítulo ali, o títulozinho, isso não existe. Isso é acréscimo. Você não leve isso em conta. Isso aí foi colocado recentemente pela Igreja Católica quando criou os cursos dela de teologia, os seminários católicos, entende? Disseram eles que isso é para facilitar, para achar as coisas na Bíblia. Mas nós vemos que é para enganar as pessoas, para levar a erros, a entendimentos mentirosos. Então você não se ligue nisso. Mas Rubens, a Bíblia é inerrante palavra de Deus. Você ouve isso o tempo todo, que é para você acreditar que tudo que está aqui foi Deus que colocou. Mas tem palavras aqui do Nécio que diz na sua loucura que não há Deus. Tem tanta coisa aqui estranha assim, que não é Deus que falou, não é estranha da Bíblia. É estranha porque não foi Deus, mas eles acreditam tudo a Deus. Tá certo? Enquanto não foi o Criador que falou. Então não é inerrante palavra de Deus coisa nenhuma. Eles falam assim para você acreditar em concordância, um texto explicando o outro, tá certo? Que eles botam aqui como referência bíblica, epígrafe, capítulo, versículo, e por aí fazer os estudos bíblicos e dar os cursos temáticos de teologia deles e fazer o sermão temático também deles. E é muita coisa. É para poder chegar onde chegou hoje. Onde chegou hoje. Resumiu bem, amadinha. É para poder chegar no ponto que chegou hoje, tá certo? Então se você agora já está vendo que tem alguma coisa estranha no reino da Dinamarca, agora você não mais se liga em capítulo e versículo. Certo. Então eu vou pegar um pedacinho aqui antes aqui, amado. Textual. Não, o textuário é aqui, ó. O textuário já falamos nele, né? Certo. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, outros para pastores e doutores. Agora nós vamos aqui fazer o que diz jus à série. Você precisa ler de novo. Mas não vamos ler começando no capítulo 4, verso 1, porque antes é bem mais interessante. Nós estamos explicando que isso aqui foi acréscimo, então você não fica preso a isso. Vamos ler um pouco antes. Por causa disso me ponho de joelhos perante o Pai, tá certo? Do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais colaborados com o poder do seu Espírito no homem interior, para que Messias habite pela fé em vossos corações, a fim de estardes arraigados e fundados no amor. Então vamos vendo os elementos, amada. Você está lendo aqui? Acompanhando junto.
Ah, nesse daí? É aqui, ó. É Hebreus, não é? Amado, aqui é Efésios 4. Como é que eu li Hebreus, amado? Efésios 4, minha vida. Tá certo? Estamos aqui perto do 4. Então vamos aqui refinar a coisa. Vamos refinar para você entender. Olha aqui, ó. Olha aqui os elementos que compõem esse assunto. Olha aqui. Por causa disso o quê? Portanto vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, que são a vossa glória. Tá certo? Ele fala assim, ó. Voltando aqui mais um pouco, senão você não vai entender. O Paulo fala, por causa disso, eu, Paulo, prisioneiro do Messias, prisioneiro porque ele estava preso lá em Roma. E se não rendes ouvido à dispensação da graça de Deus, que para convosco foi dada, como me foi este ministério manifestado? Esse ministério não é hierarquia não, viu? É esse trabalho que ele faz, né? Manifestado pela revelação, como acima em pouco vos escrevi, pelo qual ledes, podeis perceber a minha compreensão do ministério do Messias, ou seja, da missão do Messias, né? Ministério e missão, é a mesma coisa. É praticamente a mesma coisa. O qual, noutros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. A saber que os gentios são os cordeiros de um mesmo corpo e participantes da promessa pelo Evangelho, da qual fui feito ministro pelo dom da graça do Criador, que me foi dado segundo a operação do seu poder. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada essa graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, anunciar as riquezas e demonstrar a todos qual seja a dispensação do ministério que desde os séculos esteve oculto no Criador, que tudo criou, para que agora, pela igreja, ou seja, pelas pessoas salvas, né, a multiforme sabedoria do Criador seja conhecida dos principados e potestades no céu, segundo o eterno propósito que fez com o Messias, o nosso Salvador. Paulo está falando aos gentios sobre a salvação. Os efésios são gentios, tá bom, gente? Na qual temos ousadia, acesso com confiança pela nossa fé. Portanto, vos peço que não desfaleçais das minhas tribulações por vós, que são vossa glória. Por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, no qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais colaborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que o Messias habite pela fé. O Messias habita pela fé onde? Nos vossos corações, a fim de estando arraigados e fundados em quê? Na igreja evangélica? Não, a fim de estáis arraigados e fundados no amor. Podeis perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e comprimento e a altura e a profundidade. Você tem que compreender completamente qual é a proposta. Exatamente. Tá certo? É ter a fé de que o Messias habita no seu coração, e esse fundamento está criado não numa denominação, numa religião, mas no amor. Aí eles conseguem agora, ó, ele segue agora, ó. Rogo-vos, pois eu, o preso do Criador, que andeis como é digno da vocação com que foste chamados. Eu estou implorando a vocês que cada um faça somente a sua própria parte. Certo. Tá certo, amada? Com toda humildade, toda mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, dando suporte uns aos outros. Como agora Paulo fala para dar suporte uns aos outros e cria um ministério, porque é logo em seguida, estamos no 4. Entendo, sim, verdade. Tá certo? Tá certo. Quando ele fala essas coisas aqui, que está dizendo que cada um, não é, seja submisso ao seu pastor, Não. seja submisso ao presbítero, seja submisso a alguém, obedeça a alguém. Não é esse o caso que Paulo está falando. Paulo fala para um dar suporte ao outro em amor. Todos eles ali. Um ajudar o outro em amor. Tá certo? Sim. Todos. De cada um para cada um. Sim. Não é uma pessoa ser líder para poder nada disso, né? Vai observando que não tem Vai. nenhuma alusão a um ministério instituído, né, hierárquica de Paulo. Tá vendo que a Amadinha tá falando. Até porque esse período foi muito anterior à criação do cristianismo. Tá certo? Por volta de 1500. Não é verdade, amado? Exato. Aqui foi no século 0. No século que o Messias estava vivo. Aí ele tinha morrido há pouco tempo. Com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos, quer dizer, ajudando, auxiliando uns aos outros em amor, dando suporte, viu? Suportando não é aturando, não. Isso é concepção nova da palavra. Procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo. Olha o que ele fala. Olha aqui, gente.
Olha para cá, será que há vários corpos? Cada uma denominação, cada uma religião, cada um grupo que se reúne para fazer preceitos religiosos é um corpo? E aí ficam vários corpos? Não, está tudo dividido, está desmembrado. Paulo falou que só há um corpo e todos nós somos membros desse corpo, do qual o cabeça é o Messias. Isso aí não é para você achar que isso uma hora vale, outra hora não vale. Exatamente. Isso valeu naquela época e vale até hoje, sempre vai valer. Né, amado? Isso não perdeu validade, não. Isso não é produto perecível, não. Procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Como você guarda a unidade do Espírito? Se juntando ao braseiro, para não ficar fraco? Indo para a igreja para poder recarregar a bateria, recarregar o seu cartão de crédito? O seu cartão telefônico, recarregar seu celular, recarregar a sua alma, recarregar seu espírito? Não. Não tem que recarregar nada. Não. Né, amada? Não. Procurando guardar a unidade do Espírito Santo pelo vínculo da paz. Que siga a paz com todos, né? Homem bom, que o Criador pede de vós, né? Exato. Há um só corpo. Qual é um só corpo? A igreja. Todos que o Messias lavou e remiu, cujo qual ele é a cabeça. Um só Espírito, um só entendimento. Só há um entendimento. Aqui não é o Espírito Santo, aqui é só o Espírito. É um só entendimento que você tem que ter. Exato. É o entendimento que você aprendeu não com anátema, não com o anjo que desceu do céu, porque até um anjo que desceu do céu é anátema. Você aprendeu com o Messias e o que os apóstolos falaram que estão de acordo, você também. Mas a unidade do Espírito é feita no Messias. O resto que falou qualquer coisa, ou você aproveita ou não aproveita. Mas é o Messias, tá certo? Paulo está só referendando isso, dizendo que há só um Espírito. Como também fosse chamado em uma só esperança da vossa vocação. Qual é a esperança, amada? A vida eterna. Você lê na Escritura, a esperança é esta. A vida eterna. A vida eterna. Por isso fomos chamados. O que Paulo está falando está diferente do que o Messias falaria, do que nós entendemos, que nós já lemos, ou está igual ao que o sistema religioso fala? Está igual ao Messias. Está igual ao Messias, tá certo? É verdade. Não está? Olha aqui, há um só corpo. Todos somos membros, participamos desse corpo. Exato. A igreja. Isso. Tá certo? Não estou falando de denominação, isso não existe. Isso aí é uma prostituta de Apocalipse. É as meretrizes. Um só Espírito, como também foste chamados em uma só esperança. A vida eterna. Isso. Só há um Senhor. Só há uma. O que é o Senhor, gente? Nesse caso aqui. Senhor é o que está acima. Ah, mas o meu Senhor, meu Pai, ele está acima de mim. Sim, questões terrenas. A senhora, sua mãe, está acima de você. O senhor, vamos dizer, juiz está acima de você. O senhor policial, que se for o caso de ter algum problema, ele está acima. Autoridades terrenas. Mas o Paulo está falando de autoridade espiritual. Então, cadê o pastor? Cadê o padre? Aqui. Não tem. É interessante, segura isso aí, quando você falou do juiz, do professor e desses outros que são acima de nós. Líderes acima de nós, instituídos, né? Aqui no mundo, no físico, eles realmente são instituídos e, de certa forma, está acima do professor e todos esses que o Rubens criou. E também nós temos um que foi instituído acima de nós no quesito espiritual. É o Messias, então não tem que ter outros, entende? Essa comparação foi muito boa. Por isso é que é um só Espírito. Quando você está nesse entendimento, você está num só Espírito. Porque o Rubens está defendendo aqui coisa diferente do que você vê que é justo. A Madinha está defendendo algo diferente do que você vê que é justo. Exatamente. Então a sua própria justiça que o Pai colocou em você, ela fala alto. Você só precisa dar a vitamina a ela. É só trabalhar ela direitinho, entende? E a mente vai abrir até hoje, eu já com a mente que eu tenho, né, no entendimento aqui das coisas do Criador, que eu acredito, parece que cada dia, sabe, se abre mais para ter certeza disso aqui que está escrito. Exatamente, exatamente. Paulo falou que quando você é criança, você é alimentado com leite. Mas depois você pode comer uma comida mais sólida. Exato. Então você deve crescer em graça e conhecimento sempre. Não é verdade, amado? É verdade. Por isso não tenha medo de dar lugar ao Espírito Santo. Tá certo? Há um só corpo e um só Espírito. Há um só grupo de pessoas salvas do Messias, que é o cabeça, e só um entendimento a respeito disso. Como também foste chamados em uma só esperança. Como você foi chamado apenas para guardar a vida eterna. Se você esperar nessa terra, você é o mais infeliz dos homens ou mulheres. Você espere a vida eterna. É isso que importa. Aqui é só aflição, como o Messias falou. O Rubens faz uma pregação, gente, parecida com a da Batista no passado. Não é porque eu fui da Igreja Batista, é porque a verdade é essa. É porque é verdade, não tem como. Tu lembra que a Igreja Batista no passado só pregava salvação e mais nada?
Certo. Depois é que veio a teologia da prosperidade e invadiu tudo. Se você não me fala que a pregação da Batista no passado era assim, eu não ia nem associar com a Batista, porque realmente está escrito aqui. Sabe o que é, amado? A Batista nasceu dos anabatistas. E os anabatistas sofreram muito na mão do cara, que é o cara de Genebra lá, o Calvino. Sofreu muito na mão de Calvino. Então, quando eles estavam lá massacrados, torturados, penalizados, então eles não tinham mais apreço por essa vida. Então eles passaram a ver só batismo, por isso que é batista. Entendi. Só o batismo para salvação. Certo. E aí passaram a pregar só a vida eterna, ou já começaram pregando só a vida eterna. Entende? Então os batistas são da Anabatista original, né? E pegaram essa essência deles. Certo. Mas é outra coisa, não estamos aqui falando que está certo ou que está errado. Só mostrando esse... Mas o que eu digo é que o Rubens fala a respeito da questão de salvação, porque é o que está na Escritura. O motivo do Messias ter morrido não foi para dar vida melhor a gente aqui na Terra. Se fosse, ele continuava aí curando todo mundo. Exato. Tá certo? E dando riqueza para os outros, é o caso também da riqueza, como o pessoal fala. Há um só corpo, que já foi explicado, um só Espírito, como também foi chamado de uma só vocação, como também já foi uma só esperança, como já foi, né? E há um só Senhor. Então já explicamos também que não diz respeito à autoridade humana. Não. Tá certo? Essa autoridade é o Messias, que é o único pastor. Há só uma fé, a crença no Pai. Tá certo? Exato. E não em anjos. O anjo de branco está aí na igreja. Você acredita que o anjo de branco está na igreja? Não. Um só batismo, ou seja, uma só morte do Messias, porque todos quantos fomos batizados, fomos na morte do Messias. O verdadeiro batismo é o batismo do Messias, o outro é falso, é mentiroso da água. Ah, mas João batizava. Não, João ensinava. Ele lavava as pessoas e dizia, isso é o pecado, você está sujo do pecado, por exemplo, agora você está limpo. Então o que eu devo fazer agora? O que pecava não peca mais, o que matava não mata mais, o que roubava não rouba mais. O que vê o irmão estendendo a mão, dá a mão, né? É isso. Não é agora você está batizado, vai para a igreja, ou você já está na igreja evangélica. Há só um Criador, tá certo? Só um Deus. E este é Pai de todos, o qual este é sobre todos, e é também por todos, e está em todos. Ele não tirou uns ou outro aqui, não. Está em todos. Mas Paulo está instituindo algum ministério, igual eles falam nas pregações, Rubens? Será que Paulo está instituindo algum ministério? Até agora eu não consegui enxergar, sinceramente. Paulo está falando lá, gente, o tempo todo, que pela fé o Messias habita no nosso coração, a fim de estarmos arraigados e fundados na igreja, na religião, no amor. No amor. O amor é uma coisa que é comum às pessoas, não precisa de passar por igreja ou qualquer lugar para isso. Para você ver se a hierarquia que foi criada, né, desde a morte do Messias para cá, que foi os participantes da hierarquia local que mataram ele. Sacerdotes, exatamente, né? sacerdotes lá. Foram os integrantes, os participantes, doutores né? da lei, aquele pessoal da religião. Só que aí veio uma outra hierarquia muito forte, que foi com Constantino. Exatamente. Não é verdade? Constantino revigorou isso. Então se é uma coisa tão importante como eles massivam na cabeça das pessoas, massificam na cabeça das pessoas, tinha que estar uma alusão aí. É impossível. Exatamente, tinha que estar alguma coisa aqui, algum resquício. Alguns resquícios. Não tem nada. Não tem nada. Nada, nada, nada. Então o que acontecia, gente, é que o pessoal de Efésios, que eram do caminho, estava lá criando uma hierarquia, um querendo mandar no outro. Já estavam criando. Ó, gente, vamos orar agora a Deus? Vamos orar aqui em casa então, vamos orar aqui não sei aonde, que não tinha igreja, esqueça isso, não existia. Não existia templo religioso para a igreja protestante, que não existia protestante. Sim. Mas eles estavam querendo criar liderança dentro do conceito. Paulo tanto lutou contra isso, uma vez ele disse, temo que após a minha partida, ou seja, após a minha morte, surjam entre vós pessoas que façam discípulos para si, mas esses são lobos devoradores, que não poupam o rebanho. Exatamente. Tá certo? O que Paulo falou que temia, de um lado, estava acontecendo em Éfeso. Já estavam criando um meio para criar discípulos para eles, ou seja, erguer o ministério. Justamente o que Paulo falou contra. Sabe por quê, amado? Porque aquele povo ali veio tudo e eram judeus, né? Eram. Né? Veio do judaísmo. Veio do judaísmo. Porque o Messias vem dos judeus. Vem do judeu. Não é verdade? E eles tinham aquela coisa lá de Moisés, onde tinham os líderes religiosos. Você não vê aqui que num dado momento os pais lá, quando o Messias falou com eles, parece que você me corrige. O pai do cego. O pai do cego não quis falar porque ficou com medo de ser expulso do templo. De lá, Então aquele povo, e até os de hoje, parece que sentem necessidade de ser governado por alguém, alguém que está acima. Entende? As pessoas, gente, temem ter que assumir suas responsabilidades, quer jogar isso em cima de outro, achando que isso vale para todo o contexto.
Já viu quando tem um problema, fala, vou falar com o meu advogado. Ó, porque tem um pai acima dele, o advogado. Quando é criança, fala, vou falar pro meu pai. Se for até irmão com irmão, irmã com irmã, fala, vou falar pra nossa mãe. Sempre o ser humano carece disso. É disso, parece que é do ser humano. Se você precisar de um advogado, parabéns, você vai precisar também de um médico, como eu, como todos nós, mas é coisa, precisamos da mãe, do pai, do tio, dos físicos. Olha que interessante, aqui, nesse plano físico, a gente precisa, realmente, como o Paulo falou, uns dos outros. Exato. Porque cada um tem um dom dado por pai. O dom da fala, da sabedoria. Sabedoria não, né? De exercer a medicina, o dom de tudo que você imaginar, de ensinar, muitos dons. Mas, no âmbito espiritual, nós já temos um. Entende, Rubens? Já temos um só líder, ou, não é verdade? Não precisamos de mais. Não é verdade, amado? As pessoas não sabem separar, amado, a questão física da espiritual até o dia de hoje. Aquele período do Messias foi um período de transição. No período de transição, havia a questão física e espiritual. Esse período de transição passou. O Messias falava, a hora é e já chegou que os verdadeiros adorarão em espírito. Sim. Porque era um momento de transição. Mas esse momento ficou na época do Messias. Nós estamos no pós esse momento de transição. Agora é espiritual. Então, se você sabe que você tem uma vida física, porque você é humano, você come, você faz necessidade, você tem as suas necessidades humanas, então você tem que separar hoje a questão espiritual de física. Você precisa de um advogado? Claro, sempre precisa, num caso ou outro. Precisa de um médico, de um professor, precisa de um policial para te proteger. Tu precisa de um pai, de uma mãe, de uma mulher, de um marido, você precisa de coisas físicas, mas você não precisa disso no plano espiritual, é que Paulo explica, isso é simples. Já temos, hein? Já tem o Messias, o Espírito Santo está dentro de nós, o entendimento correto das coisas do Pai. É só dar lugar ao Espírito Santo, ao entendimento correto. Por isso você precisa ler de novo, para você entender o contexto e dar lugar a isso. Não é o que o Rubens está falando. Não é o que a Madinha está falando. Nós estamos repetindo o que Paulo disse. Está escrito aí. E clamando a você de joelhos, como disse Paulo. Só não em prantos igual Paulo. Mas clamando que vá pelo que está escrito, cara. É o que vale. Paulo chegou a chorar, né? O advogado seu defende você perante o juiz. Você paga ele em dinheiro. Tá certo? Mas seu pastor não tem como te defender perante o Criador naquele grande dia, não, cara. Tem que lembrar disso. Porque já temos um mediador. E o pastor vai estar na fila. Imagina uma fila espiritual que você está ali sendo julgado e teu pastor está logo ali atrás de você para ser julgado também. Mas se você olhar e ver o pastor ali. Aí que situação é essa? Tá Pode ser situação? que ele esteja da frente, lá na fila. Você olha assim, você tá olhando meio assim, sabe? Aí você tá tipo assim, eu conheço essa pessoa. Aí você dá um tapinha nas costas. Ou você aqui na fila também. Olha aqui, gente. Então vamos lá, ó. Vamos dar uma passada aqui, vamos de onde nós paramos. Sem pressa, né, Amada? Porque a gente precisa ler de novo. Precisa muito. Rogo-vos, pois eu, preso, porque estava preso mesmo fisicamente, né? Que andeis como é digno da... Isso aqui é uma carta aos Efésios, tá certo, gente? Foi uma carta que Paulo escreveu, nós estamos lendo essa carta. Rogo-vos, eu, preso, que andeis como é digno da vocação que fosse chamado. Tá certo? Que não fica aí querendo um mandar no outro ou criar hierarquia. Com toda humildade, mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Suportando aqui não é aturando, isso é novo. Suportando é dando suporte. Procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo, um só Espírito, como também foste chamados de uma só esperança da vossa vocação. Um só Criador, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual este é sobre todos. Este é por todos e está em todos. Tá certo? Só há um sobre você que está em você. Não precisa de outro no plano espiritual. Agora começa daqui, ó, que nós paramos. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom do Messias. Pelo que diz, olha aqui, pelo que diz. Isso aqui, o Paulo citando o que estava escrito já na Escritura. Subindo ao alto, levou o cativo o cativeiro e deu os dons aos homens. Subindo ao alto, levou o cativo, levou o preso, o que prendia o homem. O que prendia o homem? A religião. Você estava preso a um sistema farisaico sacerdotal lá da velha aliança. Você não podia chegar para o Criador para ter ousadia de entrar no Santo dos Santos, como você lê e já conhece essa passagem do Novo Testamento. Você tinha que falar com um sacerdote, para o sacerdote representar você perante
Deus que não era o Deus verdadeiro, mas isso é outro assunto. Agora, como está escrito aí que levou o cativo, o cativeiro, e agora Paulo vai criar outro cativeiro? Um cativeiro pior ainda, né? Porque agora é subdividido em milhões de denominações só no protestantismo. E a pessoa tem práticas e mais práticas que às vezes não tem nem tempo para família, tempo para, né? Ter sua vida e mais invencionistas, tanta coisa que se faz, né, mano? Olha, mas a graça foi dada ao sacerdote? A graça foi dada ao levita? Que eram os que cuidavam das coisas sagradas do Velho Testamento? Não. A graça foi dada a cada um de nós. Leia aí no capítulo 4, verso 7. Tá certo? Não é para um homem especial para estar acima do outro. É para cada um de nós. Você lê isso o tempo todo no texto, né? Aí vai. Pelo que diz, ou seja, pelo que está escrito, né, no Velho Testamento. Subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Quem? O Messias. Acabou com aquele processo antigo de ter que matar animal por expiação de pecado, que era tipo uma macumba de hoje. Vai matar um carneiro, um bode lá na encruzilhada para fazer uma macumba. Era isso. O evangélico não quer ouvir isso, mas era isso. Aquela aliança passada, tá certo? E o Messias tirou essa prática de que você precisa de outro homem para te ajudar a chegar a Deus. Porquanto só um mediador entre Deus e o homem. O Messias, homem. Lê lá, homem, porque não precisa de outro homem. Pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Isto é, ele subiu, senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. O Messias morreu. Quando ele morreu, ele ressuscitou. Quando ele morreu e ressuscitou, ele acabou com aquela aliança. Acabou com aquela prática. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu, o Messias, acima de todos os céus, para cumprir todas estas coisas. Ele está falando de quem? Criando um ministério na igreja evangélica para um homem nomear o outro como pastor, levantar pastor? Ele se autonomeia, um nomeia o outro pastor. Não, porque eu tenho orado ao Espírito Santo e o Espírito Santo me revelou que esse evangelista está na hora de ser transformado em pastor. Veja como está longe do que está escrito. Cara, o que tem esse ministério da condenação e da morte, que é o ministério da velha aliança, pautado nos alicerces básicos? Qual é? Santuário terrestre, figura sacerdotal e prática de culto divino. Tá certo? Não tem como fugir disso. Pode falar que a gente é repetitivo, mas é isso. Paulo falou sobre isso na própria carta aos Efésios. Não vai me perguntar em qual capítulo, que eu não manjo o capítulo, mas eu sei que foi aqui, na carta aos Efésios, tá certo? Então tá lá, ó. Ele subiu, que é senão que também antes tinha descido as partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. E ele mesmo, olha o texto áureo, e ele mesmo, quem deu? O Messias. Ele mesmo deu. Olha, irmãos, agora você quer formar uma denominação, você forma o corpo aí eclesiástico, aí a piramidal da sua igreja. É isso que Paulo está falando? Não. Está dizendo para não fazer isso e dizendo que quem deu no passado foi o Messias. Deu. Não é tá dando nem vai dar, é deu. Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas. É uma palavra boa na hora certa, né? Ah, sim. Para evangelizar, né? Outros para pastores, para guias, né? Outros para doutores. Mas então, Rubens, falou palavra mágica aí, evangelista e pastores. Amada, isso me faz lembrar, deixa eu abrir um parênteses aqui para você entender. Isso me faz lembrar, sabe de quê, amada? De uma canção que eu gosto muito. Deixa eu ver o nome dela. Eu gosto quando você lembra das canções. É uma canção country, amada, chamada El Paso City. Conhece, né? El Paso City. El Paso City. Martin Roberts, o nome do cantor country. Aí nessa música, amada, ele cita uma pensão fictícia, onde ele encontrou uma namorada lá. Ele arrumou a namorada. Certo. Tá certo? Felícia, o nome da namorada, se eu não me engano. E o nome da pensão é Pensão da Rosa. Então o que ele fazia sempre é atravessar a fronteira de El Paso, né, que é a divisa Texas com México,
Certo. Na música dele. Essa música é tipo assim, é uma sequência que não para, igual Eduardo e Mônica. Eduardo e Mônica, eu lembrei dela. É uma história grande, a letra não se repete, ela vai contando aquela história toda. Legal. Depois ele fez a versão 2 e versão 3, que é a sequência dessa, é uma trilogia de música. Ah, quero ouvir depois. Então, a música, pra você entender o que eu tô falando, gente, você vai entender isso aqui. Martin Robbins, ele criou essa letra, e a música é linda, El Paso City. Então ele falava que sempre que ele, como americano, atravessava a fronteira, ele visitava a pensão da Rosa. Porque lá tinha a moça lá. Que ele começou a namorar e ele morreu por causa dela. Acaba com ele morrendo, levando um tiro no peito. Na música. Mas o que eu quero dizer, amado? Depois que Martin Robbins fez muito sucesso com essa música, quando você ia lá em El Paso City, o que você encontrava lá nas ruas lá? A pensão? A pensão da Rosa. Tinha 3, 4, 5, 6 pensão da Rosa. Fizeram muitas pensões. Fizeram as pensões da Rosa porque tinha a música, então o pessoal ouvia a música e queria ir lá para ir na pensão da Rosa. Aí já. Você está entendendo ou não? Entendi, já peguei. A pensão da Rosa nunca existiu, segundo a história, em El Paso City, antes da música do Martin Robbins. Mas como essa música é um dos grandes clássicos da música country americana, da época, fez sucesso, ficou anos na parada, em primeiro lugar, tanto que ele fez mais 2 depois dessa. Aí a pessoa ele fez uma trilogia. Então ficou cômodo para qualquer um falar, poxa, essa música está estourada. É uma chance, viu uma chance. Entendeu? Então é muito conveniente para mim criar a pensão da Rosa. Porque a pessoa gosta da música, gosta do cantor. A gente não estamos falando de Brasil na época do funk, nem na época da pisadinha. Nós estamos falando da época country lá no Texas. É outra coisa, é outra realidade. É outra realidade. Então o povo lá estava muito envolvido com isso lá. Então era muito comercialmente viável a criação da pensão fictícia da Rosa de forma física para... essa aqui que é a pensão da Rosa, vem. Aqui, evangelista. É lá na cabeça, cara. Então você vê, é muito conveniente criar um cargo e dar o nome de evangelista. Por quê? Porque a Bíblia está falando evangelista, isso mesmo. A música falou em pensão da Rosa, é isso mesmo, é aqui. A Bíblia está falando evangelista, é isso mesmo que a gente tem aqui no evangelista. Aí vem um malandrinho que já faleceu, mais malandro ainda. Olha, a única igreja que está na Bíblia é a minha, Igreja de Deus. Aí foi lá no cartório e botou o nome de igreja dele de Igreja de Deus, Eli Soriano. Quer dizer, é a pensão da Rosa. Não é a pensão da Rosa do Eli Soriano da Igreja de Deus, não. É aquela lá que está escrita na Bíblia também, que é as Testemunhas de Jeová. O outro, nós somos as Testemunhas de Jeová, sedes minhas testemunhas. Então nós somos as Testemunhas de Jeová. Quem falou que é Testemunha de Jeová, Rubens? Tem outro que fala que Deus é amor. É? Porque Deus é amor. Então Deus é amor é aqui, ó. Então, gente, é muito conveniente esse tipo de coisa. Então, quando você vê evangelista aqui, deu uns para evangelista, você já associa o cargo da igreja. Mas não é. Evangelista é o que prega o evangelho. Qualquer um que prega o evangelho é evangelista. Exato. Não tem cargo, não tem que estar pendurado, ligado em alguma instituição para pregar. E pastor é quem apacenta ovelhas. Esse é o pastor do sistema agro, tá certo? Agora aqui a palavra aqui é a mesma, é guia. Deu uns para guiar o outro em alguma coisa. Não na religião, não em coisa espiritual. Para isso ele está falando o tempo todo que não tem como. Não tem como. Ele já explicou antes que um só Deus, um só Senhor, né? Um só cabeça e tudo mais. Aí no caso é tipo para guiar em alguma coisa. E é importante você observar também que aqui a questão é que todo ano passado ele mesmo deu. É um exemplo que o Messias é que dá essas coisas, não é um homem que levanta outro. Ele deu ao Rubens o dom da comunicação. Agora para quê? Para mim ser eu criar um cargo, eu sou o comunicador da igreja. Tá certo? Eu vou ser agora o pastor, o tesoureiro. Porque eu sei administrar bem, não é para exercer função eclesiástica. Só que eles dizem que Paulo está criando aqui o corpo eclesiástico. Ele mesmo deu. É um exemplo. Vocês, é assim em outras línguas. Pessoal de Efésios, não queira um ficar sendo superior ao outro nas questões espirituais, porque vocês são todos iguais. São todos o mesmo corpo, unidos pela mesma fé para fazer boas obras. Pronto. Tá certo? Aí Cada um que tem o dom aí de ser juiz, né? Do que Paulo falou, fica nele. Aí o Messias subiu o cativo, levou o cativo o cativeiro, que prendia um homem ao outro para chegar ao Pai, e deu dons aos homens. Ele mesmo deu dons aos homens. Você nasce com teus dons, não é levantado pastor agora que você está na igreja, não é levantado evangelista, não é levantado diácono. Isso é tudo invencionismo.
palavra diácono é ajudante, eles botam diácono para ficar com uma áurea de religião. Ah, com certeza. Mas é ajudante. É todo um corpo eclesiástico, né, amado? Tem que começar do topo da pirâmide até embaixo. Embaixo está os mais ferrados, né? Mas em cima está os mais espertinhos. Então, vai lá, ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento. Pode ver que doutor não tem esse cargo lá na igreja, né? É, doutor, juiz. Não tem, porque não está falando disso, está falando do âmbito do cômputo geral, do global. E para quê? Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo do Messias, para que cada um seja decente como o outro. Aí tem o professor, que é o guia que está aqui, né? E tudo mais. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento. Tem prazo de validade você ajudar as pessoas e auxiliar. Tá certo? Ó? Até que todos cheguemos à unidade da fé e do conhecimento do Filho do Criador, varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Não é para ficar a vida toda fazendo essas coisas. É porque eles passam isso, mas é bem claro, até que todos cheguem, ainda mais quando fala aqui, ó, até que todos cheguemos à unidade da fé e do conhecimento. E do conhecimento do Filho Espírito do Criador. Do Criador. Quem já tem o conhecimento do Filho do Criador? Já era, não tem que estar. Vai ficar lá fazendo o quê? Aquela coisa repetitiva. Entende? Aí você vai e fala essas coisas para a pessoa começa a te ouvir, você continua falando, até a pessoa ter o mesmo entendimento que você, já teve, acabou. Mas que teve, que graça tem? Já acabou, não tem que ir lá fazer culto, fazer agora uma coreografia, fazer um show para os espectadores que aparecem ali, onde há uma coisa social, veste roupas novas e bonitas para ir na igreja, para a pessoa te ver cantando, para você ver outros cantando e bater palma. Não é esse tipo de situação, gente, está muito diferente daqui. É outra coisa. É outra coisa. Para que isso, Amara? Tem um motivo sério assim, ó. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano de homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Enganam fraudulosamente fazendo essas coisas. Porque Paulo falou isso, gente. Paulo deu motivo, ó. Para quê? Tá vendo aqui, ó? Para que não sejamos mais meninos, para não sejamos mais crianças, infantis, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Pergunta, gente, olha para cá. O que nós estamos lendo aqui tem sentido? Agora, o que nós estamos lendo aqui parece com o que você ouve falar nas pregações, que Deus instituiu o ministério da igreja evangélica? Não, está parecendo que é uma outra Bíblia. Quando alguém falar para você na igreja, ou pastor, que ele instituiu o ministério, você pergunta, mas peraí, pastor, da igreja evangélica ou da católica? Porque aqui não está falando se é evangélica nem católica, e a probabilidade, se fosse real, de ser da católica era muito maior, porque ela existia primeiro. Nessa época não existia, mas ela passou a existir primeiro do que a protestante. Então como é que cabe a protestante ou não cabe a católica? Caberia a católica. Então deveria caber a católica também, ué. Então eu posso ser católico também? Aí não é assim. A pior coisa que o evangélico quer é que você diga que vai voltar para a mamãe. Não, depois que eu estou errado na protestante, eu vou voltar para a mamãe católica. Melhor voltar para o mundo, porque eles não gostam da mamãe. É a prostituta que odeia a outra. É a meretriz que odeia a mãe dela, a prostituta. A protestante odeia a católica. Vai por mim que é verdade. E eu não odeio nenhuma nem outra, mas eu desprezo as duas. Quero nem saber, não preciso disso para nada. Né, Amado? É verdade. Não sejamos mais meninos. Para quê? Sempre Paulo explica, né? Por quê? Aí ele explica. Para quê? Ele explica. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em todo o vento de doutrina pelo engano dos homens que com astúcia enganam de forma fraudulenta. Diz que é uma coisa, é outra, é uma fraude. Antes, seguindo a verdade em amor. Olha, antes, seguindo a verdade indo na igreja? Não. Capítulo 4, verso 15. Antes, seguindo a verdade em amor, crescendo em tudo naquele que é a cabeça. De novo. Deveria dizer, né? Seguindo a verdade em amor, nos ritos para Deus, na adoração para o seu Deus, com a vida entregue no altar para Deus. Tinha que estar essas coisas. Tem alguma coisa aqui que se parece com aquilo que você ouve da igreja evangélica? Tem alguma coisa aqui? Então, esse vídeo você precisa mandar o link para quem é evangélico. Esse vídeo você precisa mandar o link para os teus parentes e amigos que você vê enfiado nessas coisas erradas que não agrada a Deus. Tá certo?
do qual todo corpo, olha aqui, antes seguindo a verdade, em amor, que cresçamos naquele que é a cabeça, o Messias, está bem aqui claro, né, Cristo, do qual todo corpo, todos nós, cada um de nós, como ele vem falando na dialética dele até aqui, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, ligados por um pelos outros, todas as juntas, não é por um cabeça e um pastor, tá certo? Segundo a justiça, segundo a justa operação de cada parte, a justa operação de cada parte, de toda parte, não é de um cabeça, de um pastor, de um líder, é de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação na igreja, não, em amor, não é na igreja, isso não existe, religião não existe, não é na denominação, para edificação no amor. Vamos ler de novo esse pedacinho? Do qual todo, antes seguindo a verdade, em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça. Está aqui Cristo, né? Messias. Do qual todo o corpo, bem ajustado, tá certo? E ligado por auxílio de todas as juntas, todo o corpo é quem todas as pessoas salvas, todos os do caminho. Sim. Tá certo? Todos os lavados e remidos no sangue do Cordeiro, não é isso? Exatamente. Segundo a justa operação de cada parte. Não é um mandar no outro, tá certo? Faz o aumento do corpo traz mais pessoas para o corpo, para a sua edificação em amor. Parece que não é difícil entender. Mas se você não entendeu, você precisa ler de novo.